Olá pessoal, bom dia para vocês. Estamos colocando aí mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Primeiramente eu quero agradecer a todos que têm acessado, que têm participado do nosso canal do YouTube sobre o assunto, né, da cadeia produtiva da carne bovina. Tem sido muito interessante, as respostas têm sido muito interessantes e isso tem feito com que eu me motive cada vez mais a compartilhar vídeos com vocês, informando a situação atual da nossa cadeia produtiva da carne bovina, passando uma ideia do que nós deveríamos ou poderíamos melhorar para que os resultados sejam melhores, né? E aquele futuro tão promissor que nós todos sabemos que existe para o setor possa de fato acontecer. Eu queria falar nesse vídeo hoje um pouquinho sobre a questão de custos operacionais, né? Já não existe mais espaço hoje para os frigoríficos que, de certa forma, tinham uma administração muito mais preocupada em curral, cheio de animais, uma produção sendo feita simplesmente na base do volume, e o comercial das empresas sendo tocado, né, sendo empurrado pelos estoques abarrotados dentro das câmaras de estocagem de resfriado e congelado. Isso não existe mais, esse espaço. Mas eu tenho uma preocupação, assim como eu tenho quando eu escuto algumas pessoas falar sobre a palavra sustentabilidade, como se fosse uma coisa muito simples e fácil de conseguir fazer acontecer, com relação aos custos. Muitos dos frigoríficos hoje não conseguem identificar lá no final do mês ou no final do semestre os números negativos que acontecem, porque eles focam muito nos resultados, mas não sabem analisar as percas dentro da produção com base no seu investimento, e isso ocasiona e vai impactar diretamente nos custos de produção. Muitos acham que custo é somente a embalagem, etiqueta, mão de obra, a luz e água, e esquecem de avaliar o resto. É impressionante como nós chegamos nos frigoríficos pelo Brasil e podemos identificar os desperdícios, né, ao redor e dentro da produção, que isso tudo influencia em custo. Se nós pegarmos um exemplo, por exemplo, em cada área de um frigorífico, vamos pegar lá na compra de gado. Se um frigorífico que abate 500 animais por dia, né, pagando um preço médio por arroba X, em um lote de produção, em um lote comprado para abate, e se dentro desse lote eu tenho 10% de animais que apresentam um rendimento abaixo, quando eu for ter uma base no final, ao final da pesagem do abate, que eu vou ter uma média de peso, calculado com base no preço da arroba pago, se eu tiver 10% desses animais com rendimento abaixo, eu tenho um impacto negativo nos custos. Se eu compro um lote de animais definidos como animais prontos, com bom acabamento, e se eu tiver 10% ou 5% desse lote que não está atendendo esse padrão, que eu não vou conseguir agregar um valor diferenciado lá na frente porque eu paguei um preço de arroba mais alto no mercado, eu tenho um problema de custos também. Se eu vou para dentro das câmaras frias, né, um próximo passo, e não consigo obter, não consigo fazer com que essas carcaças tenham 24 horas de frio, no máximo 30 horas de frio, e já passem, né, para o próximo passo, que é ou o carregamento com osso ou a desossa, eu já tenho uma quebra de frio elevada, embora controlado, né, o frio dentro das câmaras pela sala de máquinas, eu já tenho um problema de custos também. Se eu vou para dentro da desossa, o próximo passo, e não consigo ter uma produção adequada, né, onde a minha quebra de desossa é muito grande, onde a minha produção eu não consegui definir o maior número possível dentro do que eu comprei lá no curral, de produto com maior valor agregado, eu tenho problema de custos também. E quando o produto vai para o cliente e volta, que o caminhão sai com um tanto, né, sai com a carga determinada para que o custo da logística seja definido, e ele volta com um produto que foi devolvido, não foi aceito, eu tenho problemas de custo também. Então o custo operacional, as pessoas falam como se fosse uma moda. Eu controlo custos porque nós estamos falando de um setor que tem uma margem muito apertada, então eu tenho que começar a diminuir meus custos. Um assunto custos ficou muito vago, virou modismo. E para as empresas que acham que esse controle ele parte de uma análise superficial, o gargalo negativo, a perca de dinheiro está sendo bem aí. Por isso que eu sigo afirmando com toda a convicção que nenhum dos grupos grandes hoje, né, nem Minerva, nem Marfrig, nem JBS, consegue ter um controle total sobre seus custos.
Ou seja, existe ao final do mês uma maquiagem e uma análise muito mais superficial do que realmente deveria ser feita. Unidades, empresas que têm unidades, têm um número de 5, 10, 15 unidades, não conseguem ter um controle total sobre seus custos, me desculpem. Isso eu vou debater e vou afirmar, seja com o executivo maior das empresas ou não, não importa. Não existe essa capacidade, porque não há uma forma como controlar esses custos de forma macro, né, na visão macro. Então custos é uma questão muito preocupante e que os frigoríficos, de uma maneira geral, não estão sabendo fazer um trabalho bem feito para identificação de dentro de cada setor, dentro de cada produção, dentro de cada operação, para que possa, lá no final, na hora que nós formos definir o preço final do produto, a gente tenha o custo real embutido no quilo e no preço de cada produto comercializado. Frigorífico, além da administração básica e do desenvolvimento básico, que eu chamo, né, que é uma compra de gado bem feita, uma transformação bem feita e uma venda bem feita, hoje ainda nós temos que nos preocupar com essa outra parte, controlar os custos. Nem sempre reduzir custos é uma forma mais inteligente de tomar uma medida para que as margens, né, que a lucratividade da empresa melhore. Nós precisamos investir corretamente em tudo. Em todo o segmento dentro da indústria e em todo o segmento dentro da cadeia produtiva da carne bovina de maneira geral pelo Brasil. Certo, pessoal? Aqui a gente poderia falar em custos aí, um ano, ficar falando sobre custos, e ainda nós sempre teríamos algo ainda para identificar, algo ainda para definir. Mas de uma forma geral, a palavra custos virou um pouco de moda, e nem mesmo presidente de associações, de sindicatos e tudo, quando falam em custos, eles têm noção exata do que é e o que significa ter um controle exato sobre os custos de produção. Só o que a gente escuta dizer por aí é que os custos são altos, mas que custos? E como eles são definidos? Como esses custos estão identificados dentro da produção? As empresas que conseguirem, de fato, ter esse controle e essa visão, com certeza vão conseguir ter uma resposta e um retorno muito melhor nas suas operações. Certo, pessoal? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo aí.